Hora do nosso Quero Saber Vida e Família. Karina Meng já está aqui comigo no estúdio e o assunto, o tema de hoje é o TDAH. Você já ouviu falar essa sigla? Certamente, provavelmente já tem ouvido falar relacionado a crianças, mas a gente vai trazer perguntas e respostas hoje aqui no JA sobre o TDAH em adultos, né, Karina? Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, você de casa. É verdade, é muito comum a gente ouvir em crianças, mas existem muitas pessoas adultas que convivem com a patologia sem ter conhecimento que são portadores desse transtorno. E muitas vezes sofrem preconceito aí da sociedade, da família, por serem preguiçosos, viverem no mundo da lua, terem problemas, prejuízos no dia a dia e é a falta, às vezes, do próprio diagnóstico. Ok, vamos começar a nossa rodada de perguntas então. A primeira está aqui na tela, veio da Maria Clara de Jaguaruna. Eu já ouvi falar muito sobre isso, principalmente na internet, mas o que é o TDAH? Boa pergunta da Maria Clara para a gente já começar explicando sobre a patologia. Ele é um transtorno neurobiológico que tem causas genéticas e ele acompanha desde a infância a criança e se estende aí para a vida adulta. Não é uma patologia que tem cura, a gente não trabalha com isso, e sim com tratamento. E muitos adultos podem ter diferenças aí, sintomas, né, entre um portador e outro. Então ele é sim um transtorno e ele precisa de tratamento. Muito bem, temos mais dúvidas de telespectadores por aqui. Larissa mandou essa através do nosso @JACriciúma nas redes sociais. Como conciliar minha rotina de trabalho com o TDAH? Pergunto, pois tenho medo de conversar sobre isso com meu chefe e acabar sendo inferiorizado. Oi, Larissa, seria importante a gente observar quais características que você tem sobre o TDAH e que acabam atrapalhando no seu trabalho. A gente trabalha muito com criar estratégias para não ter tanto impacto, os sintomas do TDAH no dia a dia, na rotina aí da pessoa. Também é importante você conversar sim com as pessoas à sua volta, falando sobre a patologia. Tem muitas características que elas acabam facilitando para o portador e tem outras que acabam trazendo prejuízo. E você com o conhecimento, né, tendo também o seu autoconhecimento de quais características potencializam mais, aparecem mais no seu dia a dia, as pessoas vão entender muito do seu funcionamento por conta disso. E isso não vai atrapalhar, a pessoa pode ter qualidade de vida, ela pode, na verdade, ter muito rendimento e produtividade mesmo tendo o TDAH, desde que tenha aí o acompanhamento certinho e o tratamento. Muito bem, temos mais dúvidas, um tempinho aqui para mais uma pergunta por aqui, Márcia, através também do nosso @JACriciúma nas redes sociais. Uma pessoa que tem TDAH pode demonstrar sentimento, como por exemplo se apaixonar? Oi, Márcia, bem interessante essa tua pergunta. Os portadores de TDAH, eles sofrem com questões de oscilações de humor. Isso sim é algo que acontece e pode muitas vezes prejudicar e atrapalhar os relacionamentos. Mas em termos deles terem empatia, se apaixonar, ter uma vida normal com relação a relacionamentos amorosos, isso o transtorno, né? Ele não tem impedimento nenhum. Então essas pessoas sim, elas têm sentimento, elas se apaixonam e elas têm uma vida aí com qualidade. A Karine Fernandes de Tubarão. Qual profissional faz o diagnóstico do TDAH em adultos? Bem importante essa pergunta da Karine, porque a gente precisa sim fazer o diagnóstico, procurar o profissional adequado para ter a clareza de que realmente se trata da patologia e aí sim fazer o tratamento adequado. Então o psiquiatra é um profissional capacitado para fazer essa avaliação, assim como o psicólogo. E tem psicólogos que trabalham com avaliação psicológica ou neuropsicólogos que também têm mais conhecimento acerca dessas avaliações e que vão sim, né, ter capacidade aí para poder dar esse diagnóstico. Muito bem, vamos para a nossa próxima rodada. Tá aqui na tela, veio de Braço do Norte. Quem participa com a gente é a Caroline. O TDAH tem diagnóstico? Quais são os principais sintomas? Caroline, importante também, ele tem diagnóstico sim, como comentado, ele é um transtorno e existe o tratamento para diminuir aí o impacto dos sintomas, né?
O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a pessoa pode tanto ter o predomínio só do déficit de atenção, quanto pode ter da impulsividade e hiperatividade. E junto aí tem um aglomero de sintomas que podem aparecer mais em algumas pessoas ou menos em outras. Existe um número aí mínimo de critérios para poder fechar esse diagnóstico. Então, não é um sintoma ou outro que vai a pessoa, né, já se intitular e ser portadora do transtorno. Então, precisa sim desse diagnóstico. Mas os mais comuns é a hiperatividade e o déficit de atenção que mais aparece. Muito bem, vamos para a nossa próxima pergunta da rodada. Está na tela, Esther, através do nosso @JACriciúma nas redes sociais. Todo mundo fala sobre a pessoa que tem TDAH, mas como eu posso lidar com alguém que tem? Boa pergunta, Esther. Já participei de várias situações de casais, principalmente onde um é portador de TDAH, e isso acaba gerando muito conflito e brigas, né, entre o casal por conta disso. Então, tem que ter paciência, entender que de fato a pessoa portadora, ela não faz isso de má fé nem intencional, faz parte da patologia dela, e ajudar nos comportamentos onde ela tem mais dificuldade no dia a dia. Questões de planejamento, organização, perder objetos, planejamento, procrastina muito as atividades. Então, todos esses sintomas fazem parte, assim como outros, e quem convive acaba tendo muita dificuldade em lidar com isso. Então, é importante a pessoa saber que tem o diagnóstico e aí vocês trabalharem, às vezes até de uma forma conjunta, com estratégias, né, para impactar esses prejuízos. Ok, um minutinho para a nossa última pergunta da rodada. Está na tela, Marcela de Sara. O ambiente que eu vivo, tipo a minha casa, pode influenciar em algum sintoma do TDAH? Importante a pergunta da Marcela, vem de encontro com o que a gente conversou anteriormente. Ele pode potencializar os sintomas, né? Se a casa não tem aí uma rotina, uma organização, um diálogo, isso pode muitas vezes interferir. O paciente acaba em comorbidades, tendo às vezes depressão, ansiedade, por conta de ter frustração, de não atingir muitos dos comportamentos, metas que ele busca, por conta desses sintomas, né, as limitações que o TDAH acaba colocando. E a família muitas vezes acaba não colaborando ou ajudando, por conta de achar que a pessoa faz isso por questões de preguiça, de não ter vontade, falta de disposição, enfim. E muitas vezes é a limitação do próprio diagnóstico. Então, o ambiente familiar, ele é importante sim, e ele pode tanto facilitar, ajudar, dar apoio, quanto ele pode potencializar e agravar os sintomas. Perfeito, Karina. Obrigada pela tua participação aqui no nosso Jornal do Almoço. Se você tiver alguma sugestão aqui de tema para o nosso Quero Saber Vida e Família, nas terças costumamos falar